Saber quando isso aqui tá online é massa demais. Porque tem uma bolinha aqui em cima. Pronto, online. E aí, galera, beleza? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. E hoje nós estamos continuando a história que mudou a humanidade. Mudou meu calendário, seu calendário, mudou o calendário de toda a humanidade. E fez com que todo mundo que conhecesse essa história de fato tivesse uma vida completamente mudada. E vamos começar aqui, deixa eu botar aqui o tema aqui pra gente não esquecer o que é. Hoje vai ser bem rápido, se Deus quiser, não vai ser nada muito grande. Jesus, o pão da vida. E justamente as tão grandes coisas que o Senhor tem feito. E continuando a caminhada dele ali pela Judéia. E vamos lá. O capítulo é 5, o versículo é o versículo 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Só recapitulando, Jesus estava do outro lado do mar, e aí justamente ele tinha acabado de fazer aquela multiplicação dos pães, e aí agora ele estava com o pessoal do outro lado, e aí já estava com esse pessoal todo mundo junto e tal. E aí justamente tem uma coisa aqui que é bem interessante. Essa palavra mestre, existe alguns versículos da lei do Senhor que falam a respeito dessa palavra, e esse posicionamento dos discípulos a respeito de Cristo. Mas tem um aqui, Isaías capítulo 11, versículo 2 e 3, diz assim: E o Senhor, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito da sabedoria e do entendimento, o Espírito de conselho e de força, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele trará o temor do Senhor ao seu julgamento. Ou seja, desde lá de trás já era predito que o Senhor ele iria trazer o espírito de sabedoria. É por isso que Jesus é chamado de mestre. Por isso que de fato ele é o mestre, ele é o rei dos reis. Porque de fato ele tem a sabedoria do Senhor. Em Miqueias 4, versículo 2 diz assim: E muitos povos virão e dirão: Vinde e subamos ao monte santo do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos ensine seus caminhos. Seja bem-vinda, Elisandra! Em nome de Jesus, para que ele ensine seus caminhos, e andemos em suas veredas, pois de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, já está predito que a sabedoria do Senhor ia sair de Sião. Já está predito que a sabedoria, aquele que é chamado de o mestre, ele iria sair dali. A lei do Senhor ali seria espalhada, iria ser compartilhada a partir dali. Também em Jó, capítulo 12, versículo 13, diz assim: Deus é quem tem a sabedoria e o poder. A ele pertence o conselho e o entendimento. Ou seja, em Provérbios também fala a respeito disso, em Salmos também fala a respeito disso. E na lei do Senhor é repleta de referências onde diz que o Senhor é a sabedoria. E seu Filho, Cristo, ele justamente é a própria sabedoria. Então, assim, quem tem sabedoria conhece a Cristo, e quem conhece a Cristo tem sabedoria. A sabedoria e Cristo estão intrinsecamente ligadas. Tanto que em muitos momentos em Provérbios, quando você está lendo ali a respeito da sabedoria e da importância dela e da capacidade dela, você vê completamente clara Cristo Jesus ali. Ele se apresenta de uma maneira muito importante. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, em outro momento, se Deus quiser, a gente vai lembrar disso aí. E a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Vamos continuar. Versículo 26. Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Uma coisa interessante. Cristo sabia ser bem-vindo à família, em nome de Jesus. Cristo sabia claramente que a intenção deles ali seguindo a ele não era necessariamente os sinais e o que estava acontecendo, o reino dos céus estava sendo expresso ali. Não, a intenção era outra. A intenção era comer. Para e pensa, gente. Eram 5.000 homens, sem contar com crianças e mulheres. Ou seja, era muita gente. Bota aí que tinha aí por baixo aí umas 10.000 pessoas. Era muita gente. Jesus simplesmente pegou um pão, puxou o pão e o pão... Nessa que ele puxou o pão, já cresceu do outro lado e ele já passou, e quando os discípulos dividiam o pão já ia crescendo e o peixe também. E ainda a bênção foi tão grande que ainda sobrou 12 cestas com pães e peixes para os discípulos. Ou seja, a bênção foi muito maior do que eles próprios tinham imaginado. Quer dizer, os discípulos, né? Porque os discípulos estavam duvidando se de fato
um ano ou 5 anos de trabalho seria capaz de sustentar aquele povo. E Cristo vai lá e fala: ei, peraí, sou eu que estou aqui. Tipo assim, vocês estão se preocupando com uma coisa que, relaxa, eu estou no barco. Então assim, em Mateus capítulo 6, versículo 5 diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade lhes digo, eles já receberam sua recompensa. Mas, quando vocês orarem, entrem no seu quarto e fechem a porta, e orem ao seu Pai que está em secreto, e seu Pai que está em secreto o recompensará. O que acontece? As pessoas, aquela galera estava seguindo a Cristo, não foi necessariamente por Cristo, pelo Evangelho, pelo arrependimento, pela mudança, pela transformação. Não. A intenção era outra. A intenção era justamente comer. comer. E Jesus entendia isso claramente, porque ele sonda a mente e o coração do homem. Em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: vocês pedem e não recebem, porque pedem com más intenções, para gastarem no próprio prazer. Outras traduções dizem para gastarem no próprio pecado. Ou seja, querendo ou não, as pessoas estavam ali buscando a Cristo, não com a intenção de Cristo, não com a intenção de buscar a Cristo, de estar com Cristo, de ser um com Cristo, de conhecer o reino dos céus. A intenção era outra. A intenção era prazer, carne, comer. Tô com fome, quero comer. E tipo assim, Jesus deixa claro que não é bem assim. As coisas vão além disso. Isso aqui é só um tempo, é só um momento. E ele diz: olha as aves do céu. Elas não plantam, não semeiam, não colhem. E nem ainda Salomão, com todo o seu esplendor, ele tinha tanto cuidado de Deus quanto essas aves ou quanto essas plantas. Imaginam vocês que foi do agrado de Deus que vocês tivessem a salvação. Então assim, tem algo muito além. Vamos continuar. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Olha que coisa fantástica. Jesus está dizendo: olha, não trabalhe, não viva, não fique preso nesse sistema de ter que necessariamente comer amanhã. Existe algo muito além, existe algo muito que está à frente. Tipo assim, vocês estão vivendo a lei do Senhor, vocês estão vendo a lei do Senhor acontecer na frente de vocês. Ou seja, tem algo muito além. Mateus capítulo 6, 33 diz assim: busquem primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Quem falou isso foi Jesus. Jesus fala: olha, acima de tudo, busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As outras coisas vos serão acrescentadas. Foi Jesus quem falou. O rei dos reis que falou. Glória a Deus. Em Salmo 37, 25 diz assim: eu fui jovem e agora sou velho. Quem escreveu isso aqui foi Salomão. Eu fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo abandonado, nem a sua descendência pedindo pão. É isso. Deus cuida. Deus protege, Deus guarda, Deus zela. Deus nos apacenta. Deus tem um zelo com seus filhos, com seus servos. E vai de geração a geração. Às vezes você tem filho, às vezes você não tem. Mas você pensa assim: poxa, se eu tiver que partir dessa vida, quem é que vai cuidar dos meus? Fique em paz, o Senhor cuida. Ele que está dizendo. Vamos continuar e correndo, porque glória a Deus, a gente tem muita coisa. Mas vai ser rápido, se Deus quiser. Salmos 23, capítulo 1, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me falta. E continuando, né, nesse Salmo 23, ele diz assim: ele me guarda, ele me guia pela honra do seu nome. Ou seja, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Por quê? Porque ele é meu pastor. E ele me guarda, e ele me zela, ele me protege pela honra do nome dele. Ou seja, se eu não tenho algo, é porque não foi da vontade dele. Então, se não é da vontade dele, se ele me dá tudo que eu preciso, então eu não preciso. Simples assim. O rei que nos ensinou. Versículo 28.
Então eles perguntaram: o que precisam fazer para realizar as obras que Deus requer? Isso aqui foram os fariseus que perguntaram a Jesus. Os fariseus, né? Por um lado, eu entendo o porquê eles perguntaram a Cristo. Esse porquê e outros porquês. Porque de fato eles tinham interesse em saber. Por outro, eles queriam botar Cristo à prova. Queriam que Jesus se contradizesse em algum momento, se contradissesse em algum momento com a lei de Moisés. Em algum momento com a lei de Moisés. Mas basicamente é o seguinte: Cristo, ele nunca se contradisse. Pelo contrário, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com a ti mesmo. Nisso consiste toda a lei. Vamos continuar. Em Isaías capítulo 2, versículo 3 diz assim: vem, vamos subir ao monte santo do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará e nos dará um sinal. Eis que uma jovem conceberá e dá à luz a um filho, e o chamará pelo nome Emanuel. Opa! Eita, eu misturei aqui um versículo com outro. Eu vou reler esse Isaías aqui, porque eu li Isaías 2 e li Isaías 7, mas a gente vai chegar lá. Isaías capítulo 2, versículo 3. Vem, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará os seus caminhos, e caminharemos por seus trilhos, porque a lei sairá de Sião e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ou seja, já estava sendo mostrado, quando os fariseus chegaram a Cristo e perguntaram a respeito do o que precisamos fazer para realizar a obra que Deus quer. Eles já tinham em mente que aquele que seria o Messias, aquele que é o Messias, Cristo, ele iria ter essa resposta. Então, assim, vamos parar e pensar. Os fariseus, eles estudavam a lei do Senhor com todo afinco. Eles conheciam a lei do Senhor, tipo assim, por toda a história. Então, a partir do momento que eles perguntam, o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Era basicamente assim: você sabe muita coisa, né, a respeito do Senhor. Vamos ver se realmente você sabe mesmo. Basicamente é isso. Então, assim, aí Jesus responde, versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta. Vamos prestar atenção aqui: crê naquele que ele enviou. Acabou aí. E tipo assim, para os fariseus, isso aqui foi foi um tapa na cara de luva. Entendeu? Basicamente foi isso. Por quê? Muito simples. Como os fariseus sabiam que o Messias ia vir, eles tinham essa certeza por causa da lei do Senhor. Em contrapartida, eles queriam saber se Jesus realmente é o Messias. Só que Jesus é o Messias. Mas o conhecimento dos fariseus não dava capacidade para eles entenderem que Jesus era o Messias por causa do véu que foi posto, aquele véu que Moisés usou, botava sobre o rosto, para que ele, depois que ele saísse da presença de Deus, as pessoas não ficassem cegas. Então o que acontece? Deus, ele fez com que o povo dele, no caso os judeus, eles não viessem a aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Para quê? Para que justamente a salvação pudesse chegar à humanidade. Só que os fariseus aqui, eles estavam colocando Jesus à prova para justamente mostrar que Cristo, ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, assim, na cabeça dos fariseus, eles tinham um entendimento perfeito que qual seria a obra do Senhor por causa da lei do Senhor. E o que norteia os fariseus? Vamos lá. Isaías capítulo 7, versículo 14, aquele que a gente leu, a última parte, agora aqui atrás. Mas agora a gente vai ler ele na íntegra. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem conceberá e dará luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Emanuel, quando foi transliterada essa palavra para o português, na realidade é Immanuel, é Deus dentro do homem. O que acontece? O Espírito Santo, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Senhor, o Ruach, o Espírito do HaKodesh, daquele que é santo, daquele que é Kadosh, daquele que é revestido de glória e poder, ele habitava não no homem, mas sobre o homem. Moisés, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, apesar dele ter visto a Deus.
Elias não tinha o Espírito Santo dentro dele, apesar dele ter sido levado vivo aos céus. O próprio Abraão, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele, glória a Deus. Ele não tinha o Espírito Santo dentro dele. Abraão tinha o Espírito Santo sobre ele, apesar dele conversar com Deus e ser chamado amigo do próprio Deus. Só que assim, a partir do momento que Isaías falou, olha, um menino, uma jovem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. A partir desse momento, a lei do Senhor deixa muito clara que, de fato, o próprio Deus vai vir habitar no nosso meio e vai vir ser um no nosso meio. Ou seja, não é mais um Deus que está lá em cima, um Deus criador poderoso que, tipo assim, tá distante da humanidade, entre aspas. Não. É um Deus perto, um Deus presente, um Deus próximo, um Deus que, acima de qualquer coisa, ele está perto. É um Deus de perto, não de longe. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, isso já tinha sido profetizado ao que? Há 1500, 2000 anos antes de Cristo vir. E vamos continuar. E por que querendo ou não, gostando ou não? Porque aqui, essa descrição dele, desse momento, dessa vinda, não está descrevendo um rei que vai vir para destruir o Império Romano. Não está vindo para dizer que vai ser um rei que vai vir para poder vir contra toda a maldade da primeira vez e destruir toda a terra. Não está dizendo de um rei que vai vir para poder puxar a espada e causar uma grande revolução e destruir todos que estão no poder. Não. A primeira vez do rei vai ser justamente, lá na frente a gente vai ler essa parte, mas ele vai vir manso, montado em um jumentinho. Por quê? Porque a primeira vinda dele é justamente a vinda que ele vem como Senhor. Ele não vem como rei. Ele vai vir como rei lá na frente, lá no milênio. Mas agora ele vai vir como um Senhor. Para que todo aquele que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Então assim, vamos continuar. Isaías capítulo 9, versículo 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, como um filho nos foi dado. O governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado pelos nomes de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Assim, a lei do Senhor está deixando muito clara que a primeira vinda do Messias, ela não vai ser uma vinda de guerra. Ela não vai ser uma vinda de batalha, de violência, de matança. Não. Ela vai ser uma vida em paz. Eis que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo está sobre seus ombros. E ele será chamado pelo nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou seja, ele é o Príncipe da Paz. Quando ele vier para trazer juízo sobre a terra, ele não vai fazer nada mais, nada menos do que trazer o seu reino, trazer a sua paz. O próprio mal é como a luz. Quando a luz ela aparece, as sombras somem, desaparecem. É o que Cristo vai fazer. Quando ele trouxer seu reinado de paz aqui sobre a terra, vai sumir o mal. Mas isso vai ser lá na frente, não agora. E também tem uma profecia em Miqueias capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Mas tu, Belém, Efrata, pequena entre as famílias de Judá, de ti sairá para mim aquele que será chamado de Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde as épocas mais antigas. Ou seja, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, já estava sendo escrito claramente que o Messias iria vir da tribo de Judá, que o Messias iria vir de Belém, que o Messias iria vir do menor de todas as cidades. Por isso que quando falam assim, olha, você não sabe que nunca veio o grande profeta da Judéia, justamente eles se esqueceram só de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Porque lá está escrito que não vai vir apenas um profeta. Vai vir o rei dos reis e o senhor dos senhores. Ou seja, vai vir alguém muito além do que profeta. Você vê como as coisas do Senhor são. O Senhor, ele escolhe o último filho, Davi, o filho pequeno, rejeitado, esquecido. Escolhe ali José como o último filho, aquele que os irmãos, inclusive, venderam como escravo do Egito. E escolhem justamente a cidade da tribo que foi a tribo mais rejeitada e a menor,
a tribo de Judá, a tribo que, tipo assim, tinha sido meio que esquecida da comunidade de Israel, por ter se misturado um pouco com os samaritanos e tal. Então, assim, só para vocês verem que, aos olhos do mundo, você pode não ter valor, eu posso não ter valor, a gente não pode ter valor, aos olhos do mundo. Mas aos olhos do Senhor, é Ele que vale. Justamente em Gênesis 1:26 diz assim, que nós nascemos para... Eu não vou ler Gênesis agora, 1:26, mas o Senhor deixa claro que nós nascemos para governar os céus, a terra, debaixo da terra e tudo que existe, todos os animais. Então, assim, lembra sempre que a visão do Senhor a respeito de mim, a respeito de você, a respeito de nós, ela é uma visão positiva, é uma visão boa, é uma visão maravilhosa. É o mundo que tenta te colocar para baixo, é o mundo que tenta te esvaziar, é o mundo que tenta te reduzir a nada. Porque não é assim que Deus te olha. Pelo contrário, Ele vê tanto valor, mas tanto valor, mas tanto valor em você, que Ele deu o seu único filho para justamente você crer e você ter a vida eterna. Então, assim, o valor que Cristo te dá, o valor que o Senhor te dá, é um valor totalmente inestimável. Então acredite nisso, não fica ouvindo seus pensamentos, suas vontades, seus desejos, o que o mundo fala, que nós vivemos do macaco e que nós não somos nada e que nós vivemos no meio de um espaço louco, que a gente é uma poeira cósmica que não tem nada que possa, tipo assim, controlar. Não, Deus é soberano, sua mão é soberana, o nome dele é soberano. Seja bem-vindo, Kaique, em nome de Jesus, grande delegado aí. Seja bem-vindo, irmão. Saudade. E aí o que acontece? Ele é soberano, apesar da nossa visão a respeito das coisas. Então vamos continuar. Versículo 30. Então lhes perguntaram: que sinais miraculosos mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Valeu, irmão. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22 diz assim. Vamos lá, vamos voltar só um pouquinho. Os fariseus, eles queriam milagres. Agora para e pensa. Se pra você, talvez eu não sei, mas pra mim, 5.000 pessoas estão morrendo de fome. Essas 5.000 pessoas passaram a comer em um lugar que não tinha comida, em um lugar que não tinha mercado, em um lugar que não tinha nada para poder comer. Essas 5.000 pessoas comeram. E não só 5.000 homens, mas também mulheres e crianças. Bota aí que tinha uns 10, 15.000 pessoas. Essas 5.000 pessoas, ou 15.000 pessoas comeram. Comeram e comeram bem e sobraram para os 12 discípulos dele. Se isso não é milagre, eu não sei o que é. Mas ainda assim os fariseus queriam mais milagre. Isso sem contar com as curas que aconteceu. Isso sem contar com o mar que parou, a tempestade que parou. Isso sem contar com cegos que viram, mudos que ouviram, e o reino do céu estava sendo pregado. Mas enfim, os fariseus queriam mais milagre? Beleza. Mas por que eles pediram milagre? Aí que tá. Eu peguei só cinco milagres que aconteceram na Antiga Aliança, só para a gente poder entender um pouquinho a mente dos fariseus, o porquê eles pediram milagre. E vamos lá. Primeiro milagre que eu lembrei para o regular nossas Cristo foi Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 21 e 22 diz: o mar vermelho é aberto para Moisés e o povo de Israel, permitindo-lhes passar para o outro lado. Quem lembra aí? Quando Israel estava justamente na casa da servidão lá no Egito, e aí Deus levantou Moisés e falou: olha, vou tirar vocês do meio da terra da servidão e vou levar vocês para Canaã, vou levar vocês de volta para Israel, vou levar vocês de volta para a casa de Abraão, lá para a terra de vocês. E Deus vai lá, simplesmente com o braço forte, Deus liberta o povo da mão do faraó e abre o mar, para que o povo pudesse passar no meio do mar com o pé seco. Esse é um grande milagre que o Senhor fez. Um outro milagre está em Êxodo capítulo 16, versículo 4. A colheita de maná, o pão do céu que sustenta o povo de Israel no deserto. O que acontece? Para e pensa. Hoje o sol está um sol brabo, terrível, violento, que se a pessoa ficar, sei lá, uma hora no sol, ela vai ter algum problema. Ela, no mínimo, vai ter uma leve desidratação. Passar mais tempo, talvez ela saia dessa vida. Por causa do sol. O sol está muito violento. Agora, para e pensa. Você tinha ali mais ou menos... Ao certo, agora não estou lembrado quantos mil homens e mulheres saíram de Israel, ou saíram do Egito e estavam no meio do deserto. Mas foi muita gente mesmo. Imagina essa galera, bota aí, sei lá, 100.000 pessoas.
tô chutando um valor, gente, eu não sei se é esse número, mas assim, digamos que seja 100 mil pessoas. Acredito eu que tenha sido até mais, é porque depois eu tenho que olhar direitinho. Mas assim, imagina aí umas 100 mil pessoas, amém. Imagina umas 100 mil pessoas, debaixo de um sol quente terrível. E assim, no deserto, de noite faz frio, muito frio, é tipo assim, é frio abaixo de zero. Imagina essa galera toda no meio do deserto, sem ter o que comer, sem ter o que beber, tipo assim, com a roupa do corpo, como é que essa galera ia sobreviver? Aí que tá. Durante o dia, Deus mandava sua nuvem, e essa nuvem ficava sobre o povo e dava sombra. E justamente por causa dessa sombra, o povo não morria de desidratação, e também não morria, tipo assim, de calor mesmo, né? Porque o calor é terrível. E em contrapartida, essa nuvem que era uma nuvem mesmo, que cobria o povo, de noite virava uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo, para que os animais do deserto não viessem sobre o povo e machucassem o povo. E também para que não fizesse muito frio de noite, o pessoal não morresse de frio. Então assim, Deus fez isso por 40 anos no meu deserto. Só que aí que tá, tudo bem, tudo bom, durante o dia tinha nuvem, durante a noite tinha o sol, ótimo. Mas e comer? Como é que a gente faz? Aí que tá. Todo dia de manhã, Deus colocava sobre o chão uma coisa chamada maná, que era mais ou menos um pãozinho, tipo um pão de mel, é tipo um pão de mel da padaria, só que muito melhor. E aí justamente era um pãozinho muito gostoso, que era extremamente nutritivo, feito pelo próprio Deus para o povo. Então assim, esse foi um grande milagre, porque assim, milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, foram sustentadas pelo Senhor por 40 anos no deserto. Isso, pão de mel. Então assim, esse, né, na minha humilde opinião, foi o segundo grande milagre do Senhor. Claro que teve outros, mas foi o que a gente lembrou hoje. Êxodo capítulo 19, versículo 16 diz: o monte Sinai é coberto por nuvem e fogo, quando Deus se revela a Moisés. Tem um outro versículo que diz assim: os montes se derretem como cera diante da tua voz, Deus Todo-Poderoso. Quando Deus ia vir conversar com o seu povo, a primeira vez que Deus fez isso, se revelou ao seu povo, o povo falou assim: olha, Moisés, vá à nossa frente. Vá à nossa frente para que a gente não morra, porque nós estamos com medo de Deus. Ele está se revelando a nós, mas está muito terrível. O monte está pegando fogo. Deus falou que se algum animal tocasse no monte, iria morrer pela glória de Deus ali. Então assim, a gente tem medo de morrer. Então Moisés, vá à nossa frente para que a gente não morra. Então, quando Deus ele se revelava, mesmo só a Moisés, quando Moisés estava no monte, as pessoas viam o Sinai coberto de nuvem e fogo. Agora imagina, você olha para o céu e vê uma nuvem. Massa, normal, né? Como a gente sempre vê. Mas além da nuvem, ter fogo dentro da nuvem. Nossa, imagina que coisa absurda. É um negócio terrível. Exatamente. Essa era uma das manifestações do Senhor ali naquele deserto todo. Um outro grande sinal que o Senhor deu para o seu povo foi em Êxodo capítulo 20, versículo 18 a 21. Diz assim: o povo de Israel é preservado do fogo e da voz de Deus ao receber os 10 mandamentos. O que acontece? Quando Deus ele deu os 10 mandamentos, inclusive aquele vídeo que a gente, né, há um tempo atrás, a gente tem aqui, que é o casamento no inferno. Quem não assistiu, depois de terminar a live, vale a pena. Vai lá, assiste aí, Casamento no Inferno, que é justamente esse pequeno trecho, onde Deus ele se casa com o seu povo, ele dá os 10 mandamentos para o seu povo, para que o povo viva em paz, em segurança, em tranquilidade, em prosperidade e em sintonia com Deus o tempo inteiro. É para isso que existem os 10 mandamentos. O único propósito dos 10 mandamentos é esse, é nos dar tranquilidade, é nos abençoar, é nos proteger. Então assim, por que isso é um grande milagre? Porque quando Deus falava, a terra sacudia, o chão tremia, os montes se derretiam como cera. Então quando Deus ele falou e deu os mandamentos para o povo, ninguém, graças a Deus, naquele momento partiu daqui. Inclusive, talvez o maior milagre que já aconteceu na face da terra, da humanidade, não tenha sido necessariamente Jesus ter nascido, né, de uma mulher, de uma menina, mas sim ele ter vindo à terra e não ter destruído tudo.
Porque quando Lúcifer foi derrubado, tudo foi destruído, tudo foi totalmente desordenado. A terra foi desordenada. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Gênesis versículo 3. E o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Ou seja, o que é que teve entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2? A queda de Lúcifer. Como Ezequiel diz, como em Lucas diz, que o próprio Jesus fala que ele viu Satanás ser derrubado e com ele 1/3 dos anjos serem derrubados. Então, assim, o maior milagre, na minha humilde opinião, realmente foi Jesus ter vindo aqui ao mais baixo do inferno, ao local mais terrível, mais tenebroso, o local que... Isso aqui é uma prisão terrível, que é só um teste. De fato, nós estamos em um teste. Isso aqui não é o tempo de Deus, isso aqui não é o tempo do Senhor, isso aqui não é o tempo da eternidade. Nós estamos presos nesse Cronos. Cada vez que o cronômetro ele passa, toda vez que o relógio roda, é nós chegando mais perto do Senhor, da nossa volta para casa. Aliás, da nossa volta para a eternidade. Então, assim, Jesus ele abandonou sua glória, abriu mão de sua glória, do seu poder, do seu poderio, abriu mão do seu trono, para justamente vir aqui, para nos buscar. Então, assim, lembra sempre disso quando você for ao Senhor. Cristo ele abriu mão de tudo, para que você pudesse estar perto dele. E hoje, para você estar perto dele, basta você falar: Pai, eu estou aqui em nome de Jesus. Acabou. Fique em paz, que ele é contigo. Então vamos continuar os grandes milagres que o Senhor fez na antiga aliança. Só para a gente entender um pouquinho o que é que os fariseus entendiam, o que é que Jesus iria fazer, o que eles achavam, pelo menos, na primeira vinda. Em 1 Reis, diz assim, aliás, em Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13, diz assim: O sol e a lua são feitos para ficarem parados no céu, para ajudar Josué a vencer uma batalha. O que acontece? Josué, ele estava ali saindo de esqueci o nome do lugar, e indo para outro lugar, e Deus falou assim para ele: seja bem-vindo a Lame, em nome de Jesus. E Deus falou para ele assim: olha, eu vou dar para vocês ainda hoje a vitória na mão de vocês. Vocês vão conseguir vencer os filisteus, amorreus, essa galera. E aí justamente já era de noite, e Josué falar com Deus: Deus, é o seguinte, já tá de noite, nossos cavalos não conseguem ver de noite. O Senhor disse que vai nos dar a vitória hoje, beleza, mas assim, nossos cavalos não conseguem ver. O que é que Deus fez? Deus, beleza. Sol e lua voltem e fiquem aí até a batalha ser concluída, ser completada. E assim foi. Deus fez o sol e a lua voltar para que desse a batalha para Josué. Então, assim, esses foram os feitos que o Senhor fez na antiga aliança. E os fariseus, eles acreditavam muito que iria acontecer dessa maneira, que Jesus ia vir, ia jogar fogo do céu sobre Roma, que Jesus ia vir, ia puxar a espada e destruir todos os impérios da terra, que Jesus ia vir e destruir toda a maldade na primeira vinda dele. Só tem um problema, não está escrito que vai ser na primeira vinda. Na primeira vinda é o contrário, na primeira vinda ele vai vir como Senhor, como servo, não como rei. Vamos continuar. Esse último sinal aqui, existem milhares de outros milagres que o Senhor fez, milhares. Se a gente for só pegar os milagres que o Senhor fez na antiga aliança, tipo assim, não vai dar tempo. Termina o dia de hoje e ainda falta muita coisa. Mas esse último sinal aqui é justamente um sinal que mostra, remete a Cristo. E o próprio Jesus falou que esse seria o sinal dele a respeito da nova aliança. O que ele iria fazer para cumprir a nova e eterna aliança. O sinal de Jonas, Jonas capítulo 1, versículo 17. Jonas é jogado ao mar durante a tempestade e é engolido por um grande peixe, mas é libertado 3 dias depois, lá em Nínive, na praia de Nínive, justamente o lugar onde ele não queria ir. Inclusive a gente tem até um rios aí, para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o livro de Jonas. Quem quiser, tá resumidaço, tá muito bom. Então assim, Jesus ele fala, assim como o Filho do Homem, ele passou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim também o Filho do Homem vai passar também 3 dias e 3 noites no ventre da terra, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então assim, esse sinal foi o sinal que Jesus cumpriu lá na nova aliança, na nova e eterna aliança. Vamos correr. Versículo 31. Os nossos antepassados comeram maná no deserto. Isso quem está falando? Isso são os fariseus falando para Jesus. Olha, os nossos antepassados, nossos avós, nossos tios, nossas tias, nossos pais comeram o maná do deserto. Como está escrito, ele lhes deu de comer o pão do céu.
Versículo 32. Jesus responde. Declarou Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Ou seja, as pessoas acreditavam que Moisés foi lá e fez o maná e deu pra galera. Não, não é. Não foi Moisés. Não foi Moisés que libertou vocês. Não foi Moisés que, quando o anjo da morte passou, não foi Moisés que livrou vocês. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não. Moisés só foi instrumento. Assim como Moisés foi instrumento, eu posso ser instrumento, você pode ser instrumento, qualquer um de nós pode ser instrumento nessa terra. Porque a gente confia no Senhor. A única função do instrumento é confiar no Senhor e seguir a vida, porque Ele vai nos usando da maneira que Ele quer. Assim como foi Moisés, poderia ter sido qualquer outra pessoa. Então, assim, não existe diferença entre aquelas pessoas que Deus usou na antiga aliança para qualquer outro tipo de pessoa, porque é Deus quem capacita, é Deus quem levanta, é Deus quem escolhe, e acabou. Então, assim, é dessa maneira que as coisas funcionam. Não foi Moisés que libertou o povo. Foi justamente Deus que usou Moisés para fazer isso. Vamos continuar. Tem um versículo, tem uma parte aqui, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, que diz assim: Eu sou, e não há outro Deus além de mim. Eu matei e eu fiz reviver. Eu feri e eu sarei. E não há quem possa livrar da minha mão. Ou seja, Deus ele mostra que Ele é soberano. É Ele que é. Eu sou, nós estamos. Você está aquilo que você acha que você é. Você não é aquilo que você é. Ou que você acha que é. Você está o que você acha que está. Entendeu? Nós estamos, mas Deus é. Nós somos passageiros, mas Deus é. Nosso tempo acaba, mas Deus é. Tudo que existe, tudo que a gente consegue pensar, imaginar, acaba, se destrói, se esvai, mas Deus é. Então, assim, Deus deixa claro: eu sou. Eu sou. E não há outro Deus além de mim. Eu matei e eu fiz reviver. Eu feri e eu sarei. E não há quem possa livrar da minha mão. Acabou. Ele é soberano. Deus está dizendo: eu sou soberano. Ponto. Ainda em Jó, capítulo 33, versículo 4, isso aqui é só para mostrar como Deus é soberano. E não Moisés, como os fariseus acreditavam, como os fariseus pensavam, imaginavam. Não foi Moisés que deu o pão de comer para você, foi o próprio Deus. É isso que Jesus está mostrando. É isso que a lei do Senhor nos mostra. Não é Moisés que é todo poderoso. Não é Abraão que é todo poderoso. Não é fulano ou cicrano que Deus usa que é todo poderoso. Não. Nós só somos seres humanos. Acabou eu, você, todos nós somos seres humanos. Deus que é soberano, Deus que é bom, Deus que é maravilhoso. E eu vou falar uma coisa: se uma pessoa sumisse, se uma pessoa desaparecesse, se acontecer qualquer coisa para alguém que está servindo a vontade do Senhor, não tem problema não, Ele levanta outros. É como Jesus fala: se vocês calarem a boca, as pedras clamarão. Então, assim, é muito bom quando você fala do Evangelho, quando você espalha o Evangelho, quando você compartilha o Evangelho, porque você está fazendo parte, de alguma maneira, desse renovo a essa terra. De qualquer maneira, você está fazendo parte disso. Mas se você não fizer, não tem problema, não. O Senhor vai levantar outras pessoas para poder fazer isso. Por exemplo, qualquer um que vocês imaginarem: Elias, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó. Deus iria levantar qualquer um, se eles não quisessem ir. Tanto que Esaú, por exemplo, é um grande exemplo disso. Esaú, ele vendeu a bênção dele, a primogenitura dele. E basicamente é isso. Se a pessoa não quiser, tudo bem. E você não quer... Deus ele não fala assim: olha, me sirva. Não. Você quer me servir? Vem. Você não quer? Tudo bem. Ele é totalmente permissivo. Se você quer, vem. Se você não quer, vai lá. Agora também entenda uma coisa: você vai colher o fruto dessa vida. Porque quem não crê no Filho já está condenado. Não é que a gente vai se condenar. Se nós nascemos, nós já estamos condenados. Essa vida aqui é só um teste. Um teste para ver se a gente vai voltar para o Senhor ou continuar nessa vida e seguir o fluxo dela, que não é um fluxo para cima, é um fluxo para baixo. Mas vamos seguir. Em Jó, capítulo 33, versículo 4, diz: o Espírito de Deus fez de mim, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a luz. Ou seja,
Jesus, ele está deixando claro, o Senhor está deixando claro que ele é soberano. É ele quem dá a vida. É ele quem produz a vida. É ele quem é a vida. Não existe vida além do Senhor, distante do Senhor. As pessoas acham que o mal foi Deus que fez. Não, o mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de da bondade do Senhor. Por exemplo, o frio. Fisicamente, o frio não existe. O frio é justamente a ausência do calor. Onde não há calor, há frio. Basicamente é isso. A escuridão também não existe. Não tem como a gente criar a escuridão. A escuridão é justamente a ausência de luz. Assim como o mal. O mal não é nada mais nada menos do que a ausência de Deus. Então, assim, querendo ou não, sendo muito sincero, a pessoa nessa vida, ela não teve 1 minuto para Deus. A pessoa nessa vida, ela não teve 1 minuto para Deus. Ela não teve 1 minuto para falar: Deus, eu tô aqui em nome de Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Deus, em nome de Jesus, eu quero te conhecer. A pessoa nessa vida passou a vida inteira, passou 10, 20, 30, 40, 50, passou 100 anos, 120 anos, 150 anos dessa vida, sem nunca ter buscado o Senhor. Ou tido vontade de buscar o Senhor. Beleza. A pessoa morre, vai para a eternidade. Se a pessoa nessa vida ela não teve 1 minuto para buscar o Senhor, você acha que realmente ela vai querer passar a eternidade inteira sendo torturada com a presença de Deus? Por que eu disse torturada entre aspas? Porque, para e pensa, se nessa vida a pessoa nunca quis, será que ela eternamente vai querer estar na presença do Senhor? Basicamente é isso. O Senhor, ele não vai obrigar ninguém a estar na presença dele. Vai para a presença dele quem quer. E também quem não quer. Tudo bem, ele deixa a porta totalmente aberta. Quem quer, vem. Quem não quer, fica em paz. Basicamente é isso. Isso é um pouco complicado às vezes, no sentido de nós termos que abrir os olhos para a nossa vida. A gente tem que falar: não, Senhor, realmente eu quero o Senhor. Não, realmente eu quero ser diferente. Não, realmente eu quero uma vida diferente. Não, realmente eu quero isso aqui. Eu quero estar com o Senhor. Eu não quero essa vida, eu não quero esse mundo, eu não quero as coisas desse mundo. Ter que tomar escolha, ter que tomar decisão. Mas vamos continuar. Vamos continuar, que o negócio está longo. Ainda tem muita coisa, Jesus. Salmo 36, versículo 9. Porque com ele está a fonte da vida. E na sua luz... E na sua luz veremos a luz. Então, assim, é o Senhor quem é a vida. É o Senhor quem é a luz. É o Senhor quem nos dá a vida. É o Senhor. Não sou eu, não é você, não é o Papa, não é seja lá quem for, não. É o Senhor. Nós só somos instrumento. E Cristo, ele nos deixa muito claro que ele é aquele que nos leva ao Pai, que nos redime ao Pai, que nos religa ao Pai, que nos arranca desse império, o império de Satanás, o império do pecado, o império da maldade, e nos leva para o império do Senhor, para o reino do seu Filho amado. Salmo 104, versículo 29 ao 30. Dastes a ele o vosso bom espírito, ou seja, é Deus quem dá. É Deus quem dá conforme sua vontade, conforme seu agrado. Daste a eles o vosso bom espírito, para que estejam enriquecidos. O vosso presente faz com que todas as coisas sejam produtivas, e assim enchais de fatura a vossa terra. A presença deles revive a terra, e o vosso zelo para com o vosso mundo traz a renovação. Ou seja, Deus ele traz a renovação a nós. Deus ele traz a vida a nós. Deus ele traz a liberdade a nós. É aquela questão, quando a gente sai da presença do Senhor, a gente está morto. Quer dizer, nós já estamos mortos. Mas quando a gente sai da presença dele, a gente afunda com mais velocidade. A gente se afoga com mais velocidade. Então assim, a gente não pode sair da presença do Senhor. Haja o que houver. Tem que ser dessa maneira, porque se não for, já era, a gente está perdido. Assim como diz em Isaías 42, versículo 5. Gente, isso aqui é só para a gente entender qual o pensamento que os fariseus tinham a respeito do Messias. Para entender o porquê Cristo respondeu essas coisas que ele vai responder aqui embaixo. Capítulo 42, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus, que criou os céus e a terra e os estendeu. E formou a terra e tudo que nela há, e que lhes deu vida. Eu, o Senhor, sou o Senhor, o seu Deus. Então, assim,
É Ele quem dá vida, é Ele quem criou, é Ele quem fez, é Ele quem é o Todo-Poderoso, é Ele quem faz todas as coisas. A Ele seja a glória todo o tempo, em nome de Jesus. Então, assim, não há bondade nesse mundo, não há coisas incríveis e extraordinárias nesse mundo, pelo contrário, só o Senhor que é bom, só o Senhor quem faz a erva do campo crescer, só o Senhor quem dá vida. A tecnologia, ela vai criar uma espécie de engano e fazer achar que a vida vai ser perpétua, vai ser eterna. As pessoas vão achar que vão conseguir tirar a memória da mente delas e colocar no computador. E vão achar que por causa disso elas vão ser eternas. Não. Ali só vão estar dados, armazenados. Mas a sua essência, o seu ruá, o seu espírito não vai estar ali. Porque a alma volta a Deus. O espírito, que é o sopro de vida, vai ser tirado. E sua alma, ela vai subir ou vai descer. É assim que funciona. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, não caia nesse engano. Isso é uma fábula. É justamente a mentira que foi contada em Gênesis 3. E justamente no jardim, quando a serpente fala para Adão e para Eva, olha, come desse fruto que você vai ter a vida eterna. Satanás, ele vem contando essa história ao longo da humanidade. Faz isso que você vai ter a vida eterna. Faça isso que você vai ter a vida eterna. Bem-vindo a Chayane, em nome de Jesus. Então, contando essa história de que faça tal coisa, você vai ter a vida eterna, que Satanás vem enganando a humanidade ao longo do tempo. Então, isso vai acontecer, assim como foi, vai ser de novo, porque não há nada de novo que vai ser criado sobre a terra. Então, querendo ou não, gostando ou não, isso vai ser contado. Mas vamos continuar aqui com a lei do Senhor, porque é o mais importante. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Amém, todos nós, em nome de Jesus. Justamente, o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Olha a coisa incrível. Em Zacarias capítulo 9, versículo 9 diz assim: Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador ele é. Humilde e montado aonde? Montado sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Gente, vocês estão percebendo? Enquanto os fariseus achavam que Jesus ia vir puxando espada, trazendo terror, trazendo violência, trazendo caos, trazendo perseguição contra os romanos, trazendo perseguição contra todos os impérios da terra, não. A segunda vinda dele, ele vai vir como rei, com cetro de justiça. Mas a primeira vinda dele, tá claro aqui, Zacarias veio 400 anos antes de Cristo. E ele deixou muito claro, Jesus vai vir manso, humilde. Aquele que vem para destruir, para acabar, para puxar para a guerra, ele vem em cima de cavalo. Jumento não é um animal de guerra. Jumento é um animal de carga, de trabalho. Jumento é um animal humilde. Não é igual um cavalo. O cavalo, quando ouve o barulho da guerra, ele vai para cima, sem medo. Mas o jumento não. Então, assim, enquanto os fariseus, eles não entendiam que Cristo, a primeira vinda dele seria uma vinda de paz, uma vinda de renovo, uma vinda de vida para essa terra, infelizmente, como eles não entenderam isso, eles estavam fazendo essas perguntas para pegar a Cristo. Mas Cristo estava respondendo conforme a lei do Senhor, conforme o que a gente está vendo aqui. Que é porque ele é o Rei da Glória. Inclusive em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, diz assim: Vinha então na visão da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Lembra que Jesus fala que eu sou o filho do homem? Com certeza, com certeza. A gente tem que seguir a Cristo. Aí que está o segredo, seguir a Cristo. Buscar, seguir a Ele. Glória a Deus, Maranata, em nome de Jesus. Lembra que Jesus fala que Ele é o filho do homem? Então, daí que vem Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14. Vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Então, assim, Jesus, ele deixa muito claro quem ele é. Jesus, ele deixa muito claro o propósito que ele veio. Ele não veio, essa primeira vinda não foi para trazer guerra, não foi para trazer violência, não foi para trazer coisas absurdas contra a terra. Ele veio para poder nos levar ao Pai, nos regenerar ao Pai. A intenção foi essa. Vamos continuar. Isaías também fala a respeito disso.
Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: mas um ramo sairá do tronco de Jessé. Jessé, para quem não sabe, ele foi avô de Davi. E olha, essa profecia foi escrita há 1500 anos antes de Cristo. 1500 anos antes de haver o exílio da Babilônia. Ou seja, antes do Senhor passar 400 anos da antiga aliança para a nova aliança. É muito tempo. É muito tempo. E o Senhor falou algo que ia acontecer como se já tivesse acontecido, porque Ele é todo poderoso. Mas um ramo sairá do tronco de Jessé, do avô de Davi, e um renovo das suas raízes produzirá fruto. E sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Ou seja, sobre esse fruto, sobre esse renovo, sobre esse ramo que vai vir de Jessé. O Espírito Santo repousará sobre ele. Nossa, que coisa linda, né? O espírito de sabedoria e de entendimento, o espírito de conselho e de força, o espírito de conhecimento e o espírito de temor a Deus. O Espírito Santo, ele está sendo, obviamente, aclamado aqui nessa passagem, e aqui a gente tem uma visão muito perfeita do que há de vir, porque, como já foi falado, né, ainda hoje, antigamente o Espírito Santo ele não morava nas pessoas. Ninguém tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Apesar de toda a glória de Abraão não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Apesar de Isaac ter sido uma bênção também, ele não tinha o Espírito Santo morando dentro dele. Jacó também não, Davi também não, Salomão também não, Isaías também não, Ezequiel também não, Moisés também não. O Espírito Santo só estava sobre essas pessoas. Mas aí que tá. Aqui em Daniel, aqui em Isaías, está muito claro, está escrito que o Espírito Santo repousará sobre ele. Então, assim, isso é justamente o Senhor mostrando que ele não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Não é um Deus é um Deus criador que está sentado em um alto sublime trono e esqueceu sua humanidade. Pelo contrário, ele é um Deus de perto, que cuida de mim e de você, que cuida de todas as coisas de forma soberana, mas que olha quando você chora, que olha quando você se alegra, que olha quando você tem necessidade, que olha quando você vai dormir, quando você acorda. Um Deus criador que está perto de você, à distância da sua voz. Basta você falar e ele te ouve. Então, assim, não é Deus que está longe e nos ama de longe, não. É um Deus que está perto e mandou seu Filho para perto. Vamos continuar. Jeremias, versículo 23, capítulo 5 e 6, diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria, e fará o que é justo e certo na terra. Nesses dias, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Ou seja, o Senhor está deixando claro que da raiz de Davi, ele ia nascer aquele que é um renovo justo, aquele que é santo, aquele que iria tirar Israel do jugo da escravidão, do pecado, e levar Israel de volta ao Pai. Nesses dias, Judá será salva. Então, assim, a salvação vai vir em Cristo. Presta atenção, não é a tirada do Império Romano de Jerusalém. Não é a tirada de um governo político de Jerusalém. Isso é muito pequeno. É justamente a arrancada, a destruição do pecado. A destruição daquela doença que entrou lá no Jardim do Éden. Por isso que Jesus fala que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Justamente Jesus é a cura. Jesus é o remédio dessa doença que é o pecado. E justamente aqui o profeta Jeremias está deixando claro: e Judá será salva. Seja bem-vindo lá do baixo! Saudade, irmão! Forte abraço a você, para a família. Versículo 34. Disse eles ao Senhor: dá-nos sempre desse pão. Olha que coisa interessante. Enquanto os fariseus lá atrás eles estavam perguntando quem Cristo era para poder colocar Jesus à prova e para poder meio que, tipo assim, descreditar a palavra de Cristo, por outro lado, agora eles já estão começando a entender que Cristo é o Senhor.
Então ele pediu o pão. Vocês lembram daquela mulher, da samaritana? Então, a samaritana, ela foi dessa maneira também. Cristo chegou e pediu para beber água, e daí Jesus fala que quem bebe da água dele nunca mais vai ter sede. E aí todo o diálogo se desenvolve. Aqui é a mesma coisa. Cristo, as pessoas, os fariseus chegam até ele para poder pedir comida e também testar. E aí justamente Cristo ele mostra que ele é quem ele é. E está mostrando que o pão da vida é ele próprio. E vamos continuar. Versículo 35. E aí ele deixa claro quem ele é. Versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá sede, nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá necessidade. No caso, fome e sede. Gente, Jesus ele deixa claro: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que vem a mim nunca terá sede. Ele deixa claro quem ele é. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Não é mais necessário o sangue de bodes, o sangue de carneiros, como antigamente o sumo sacerdote precisava uma vez por ano levar para que o meu pecado, para que o seu pecado fosse entregue ao Senhor e perdoado. Não. Cristo é suficiente. Ele é o nosso pão, ele é a nossa vida. E vamos continuar. Versículo 36. Mas como lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Gente, é muito sério isso. A gente precisa crer em Cristo. A gente precisa ter a convicção nele. A gente não pode buscar o Senhor sem fé. Pelo contrário. Em Jeremias, versículo 17, ele diz assim. Versículo 17, capítulo 17, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às ribeiras, que estende as suas raízes para a água. Ele não a temerá quando vier o calor. Sua folhagem permanecerá verde. Ele não se cansará, nem se desfalecerá, mas produzirá fruto no tempo certo. Gente, no tempo certo. O Senhor deixa claro. A salvação de Israel veio, mas o que vocês querem ver só vai vir no tempo certo. Israel já está salvo, porque eu cheguei. Mas Israel não é só um povo, não é só aqueles que são chamados de filho de Abraão. Israel é todos aqueles que creem em mim. Tanto que Jesus, lá na frente, ele deixa claro que aquele que come do corpo dele, que bebe do sangue dele, tem parte nele. É um com ele. E Jesus está deixando claro, olha, a partir de agora, não é mais Deus lá em cima e vocês cá embaixo esquecidos. Não. A partir de agora, somos uma coisa só. Gente, entenda, você não é mais... seja bem-vinda, Thaís, em nome de Jesus. Entenda, você não é mais alguém esquecido, alguém deixado, alguém abandonado. Não. Hoje você é um com Deus. Hoje você tem parte com Deus. Hoje o Senhor, ele não está longe da sua vida. Pelo contrário, vocês estão juntos, unidos. Esse tempo aqui que a gente tem de vida, esse curto espaço de tempo que a gente tem de vida, é só a diferença entre a eternidade e a eternidade. Gente, se a gente tiver pelo menos 1 minuto na eternidade, a gente vai entender que isso aqui é extremamente passageiro. E que Cristo tem algo muito além para nós. E é exatamente o que ele está falando. Eu sou o pão da vida. Quem tiver fome, come da minha carne. Quem tiver sede, bebe do meu sangue. É o que ele vai falar lá na frente. Mas vamos continuar. E justamente, no tempo certo. Não se esqueçam disso nunca. Às vezes a gente, glória a Deus, às vezes a gente olha, né, como os Salmos diz, não tem inveja do ímpio. Porque o ímpio, né, parece que tudo vai bem, tudo dá certo, tudo funciona para ele. Mas pro justo não, pro justo é o contrário. Às vezes tudo vai errado, tudo vai mal, de mal a pior. Mas tem uma questão, tem uma coisa. Esse mundo é o caminho fácil, é o caminho aberto, é o caminho largo. Infelizmente, as pessoas no final vão se arrepender muito por ter seguido esse caminho. O caminho do pecado, o caminho da maldade, o caminho do 666. Mas aqueles que fazem parte desse 1/3,
dos 33 tem uma vida diferente. Quando cai, Jesus consola. Quando se machuca, o Senhor cura. Quando se fere, o Senhor está ali para cuidar e zelar. Quando sofre, o Senhor está ali para dar o ombro. E no final está com Cristo. Vale a pena. É fácil? Não. Pelo contrário. É muito mais difícil. Mas vale a pena. Porque Cristo está conosco. Vamos continuar, porque a gente tem que correr aqui, tem muita coisa. Não, gente, eu acho que a gente já tá na metade já. Mas vamos continuar. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem falou isso foi Jesus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Talvez não seja exatamente o que a gente... sei lá, o que a gente pensa às vezes, mas Jesus quem falou, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso aqui é sério. Se você tem vontade de buscar o Senhor, se você tem vontade de seguir o Senhor, se você tem vontade de seguir a Jesus, essa vontade não veio de você. Foi o Pai, Deus Todo-Poderoso, que te deu a Jesus. Porque Jesus diz, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Então, se você foi a Jesus, não foi por você, não foi por suas obras, não foi pelos seus pensamentos, não foi pela sua vontade, não foi pelos seus atos mais bondosos que você possa ter feito. Não, foi pelo Senhor. Foi Ele que quis que você fosse dado a Jesus. Foi Ele que quis que você seguisse a Jesus. Foi Ele que quis que você fosse redimido, santo, purificado, renovado e passasse a vida inteira e a eternidade inteira com Ele. Não foi você quem escolheu a Deus. Foi Deus quem te escolheu antes da fundação do mundo. Porque foi da vontade dEle. E Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Então, assim, querendo ou não, gostando ou não, não foi você quem foi até Ele, foi Ele quem foi atrás de você. E Jesus deixa claro, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Jesus é verdadeiro. Se você for a Jesus, fique em paz. Ele jamais vai te rejeitar. Jamais. Versículo 38, continuando. Pois desci dos céus, Jesus está falando dele próprio, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Entendeu? Então, assim, Jesus está deixando claro. Eu vim aqui à Terra, não foi para fazer a minha vontade. Talvez, não sei, talvez, querendo ou não, gostando ou não, a gente podia ter um outro pensamento. Tipo assim, não, a gente que teve vontade de buscar a Deus. A gente que teve a vontade, pelos nossos bons atos, de buscar o Senhor e tal. Não, mas é Ele quem disse. Foi o Pai quem enviou. Jesus veio para esse mundo só para cumprir a vontade do Pai. Então, assim, Jesus, assim como nós, Jesus cumpriu a vontade do Pai. E nós também, em buscarmos a Jesus, nós estamos cumprindo a vontade do Pai. Entende? Jesus, ele se refere a nós como nosso irmão mais velho. Então, assim, Jesus, ele foi aquele quem cumpriu a vontade do Pai. Para que nós pudéssemos também fazer parte de ter uma vida com Ele, de ter uma vida com o Pai. Vamos continuar. Versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Gente, sim, tudo que é de bom em nós é dele, é para a glória dele, para a honra e glória dele, com certeza. Ele é bom. Gente, olha que coisa linda. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Gente, nós seremos ressuscitados e nenhum será perdido. Nós seremos ressuscitados e nenhum Jesus vai perder. Porque Ele não perde.
Ele é vitorioso, ele é vencedor. Todos aqueles que o Senhor deu a ele, a Jesus, nenhum será perdido. Porque Jesus já garantiu que não iria perder. Jesus, ele é o Rei dos Reis. Então, assim, ele está aqui cumprindo essa missão. Ele veio para cá para cumprir essa missão. De quê? De nos reconciliar ao Pai. E nos garantir que nós seremos um com o Pai até o final. E jamais a gente se perder no caso dele. Se perder do Pai. Vamos continuar, versículo 40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscite no último dia. Gente, isso aqui é muito lindo. Porque o Senhor, ele nos dá o conhecimento, o entendimento, o conhecimento, o entendimento humano dessa vida e a sabedoria. Ou seja, a sabedoria que vem do alto, que é eterna. A primeira parte de Jesus diz que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Porque essa é a vontade do Pai, como diz no versículo 37. Já no versículo 40, ele diz assim: para que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Vocês percebem que Jesus fala a mesma coisa? Só que de duas formas diferentes. Para quê? Para que a gente de fato venha a ter esse entendimento. Para que a gente tenha um entendimento que não somos nós que buscamos a Deus, não somos nós que fazemos coisas boas, não somos nós que plantamos coisa boa para poder ter Deus como, tipo assim, como meio que uma forma de perdoa, como meio que uma forma de troca com Deus. Não, é Ele quem nos tira, é Ele quem nos leva, é Ele quem nos salva pela vontade dEle, para a honra e glória dEle, porque Ele quis que assim fosse. Vamos continuar. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Enfim, e diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer: desci dos céus? Respondeu Jesus: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Gente, sendo sincero e sendo muito preciso nisso, o Senhor, Cristo Jesus, ele fala por 3 vezes aqui, de forma seguida, que ninguém pode vir a mim, a Jesus, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Jesus está deixando claro isso. Ele já falou isso por 3 vezes de forma seguida, no mesmo entendimento, no mesmo contexto, falando da mesma coisa, que é a salvação. E Jesus deixando claro: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Então, assim, voltando, se você tem vontade de buscar o Senhor, se você busca o Senhor, se seu coração arde pelo Senhor, não foi você quem quis o Senhor, não foi você quem amou o Senhor, não foi você que pelas suas boas obras teve o entendimento de que o Senhor é bom. Não! Foi Ele quem te escolheu, foi Ele quem te chamou, foi Ele quem te elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que você fosse salvo. Foi Ele, pelo mérito dEle, pela graça dEle, pela honra dEle, pela honra do nome dEle, porque Ele quis, é a vontade dEle. Então, assim, Jesus ele fala isso por 3 vezes de forma extremamente clara, para que não haja sombra de dúvida de que eu sou bom, que você é bom. Pelo contrário, bom é o Pai que está nos céus. Vamos continuar. Já estamos acabando, gente. Já estamos acabando. Acho que já passou uns 80%. Versículo 45. Esse é escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Gente, o Evangelho, ele serve para 2 coisas. 2 coisas. A primeira, para fazer com que o pecador, o Evangelho sirva de condenação para ele, porque quando ele for condenado, o Senhor vai mostrar: olha, você teve essas milhares de chances de ouvir o Evangelho e se arrepender, e você não se arrependeu, por isso que o Senhor vai passar, vai para o inferno, vai ser condenado.
E a segunda coisa, o segundo objetivo do Evangelho é justamente fazer com que pecadores venham a se arrepender e voltar ao Pai. Então, assim, por isso que Jesus diz assim: todos serão ensinados por Deus. Deus, ele dá o Evangelho para todos. O Evangelho de Cristo, graças a Deus, chegou no mundo inteiro. Antes, a lei do Senhor só era presa ali, só era fechada aos judeus. Jesus, ele falou: beleza, vou trazer a Torá que vocês guardam há 5.000 anos, beleza, eu vou espalhar para toda a humanidade. Por quê? Para que todos tenham a mesma oportunidade de estar com o Pai. Para que todos tenham a mesma oportunidade de conhecer o Pai. Para que todos tenham a mesma oportunidade de voltar aos caminhos do Senhor. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. E é isso. Se o Evangelho chegou até você, e te chamou, e te preencheu, e te buscou, e te levou a Deus, não foi pelo seu mérito, foi por Ele em você. Vamos continuar correndo, gente. Isaías 54, capítulo 54, versículo 13. Toda criatura juntamente aprenderá, e todas as almas a quem eu concederei ouvir, obterão conhecimento. O Senhor deixa claro: todo mundo aprenderá do Senhor. Todo mundo ouvirá do Senhor. O Evangelho será claro para todos. O Evangelho será aberto para todos. O Evangelho será espalhado para toda a humanidade. Por quê? Porque o Senhor é justo. Só por isso. Porque o Senhor é justo. Para que todos ouçam. E para que ninguém fale: mas eu não sabia. Não, todos vão saber. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Nos revelou pelo seu Espírito. Então, eu botei aqui errado. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Pois o Espírito penetra todas as coisas. Com certeza, é lindo. Por glória dele. Mas o Espírito penetra todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, antes de Cristo, antes do Espírito Santo ele habitar no meio do povo, habitar dentro de nós, o Evangelho, a Torá, a lei do Senhor, só era presa entre os judeus. Cristo veio e abriu para todos, para que toda a humanidade tivesse acesso ao Evangelho. E justamente nós pudéssemos compreender as profundezas de Deus. Olha que coisa fantástica. Por causa do Espírito Santo, nós temos acesso a Deus, e não só acesso a Deus, mas capacidade de compreendermos as profundezas desse Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É uma dádiva que nos foi dada que a gente não tem capacidade de entender. Mas esse é o presente que nos foi dado. Através de Cristo. Vamos continuar. Vamos correr. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Então, a lei não estará mais longe do meu povo, nem eu mais precisarei ensinar cada um o seu irmão, dizendo: conheçam o Senhor. Pois todos me conhecerão, desde o menor até o mais velho, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e jamais me lembrarei dos seus muitos pecados. Deus está deixando claro. Quando Cristo vier, essa história de pecado vai acabar. Quando a gente crê em Cristo. Quando Cristo vier, a lei do Senhor será ensinada. Quando Cristo vier, o mundo que vivia debaixo do jugo do pecado vai ser abandonado, vai ser perdido, vai ser para trás. Já vai ser um mundo que já foi condenado. Quando Cristo vier, Ele vai nos perdoar. E o Senhor não vai mais lembrar dos nossos pecados. O Senhor não vai mais lembrar dos pecados que a gente já cometeu. O Senhor não vai mais lembrar de quem éramos. A partir daquele momento que Cristo entra na nossa vida, nós somos outra pessoa. Nós seremos outra pessoa. Então, assim, Deus está deixando claro que Ele está trazendo a lei dele para a humanidade. E Ele vai mudar tudo. Vamos continuar, vamos correndo aqui. Versículo 46. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente Ele viu o Pai. Tem alguns versículos aqui
que a lei do Senhor é repleta e mostra como o Senhor ele é maravilhoso e como realmente ele nunca foi visto de fato. Só que tem alguns versículos aqui que eu achei muito importante e eu queria só trazer aqui rapidamente. Mas existem outros milhares. Colossenses, nova criatura, com certeza. Mudança de vida, metanoia, é exatamente isso. Já éramos aquilo e já não somos mais novas criaturas. Para honra e glória do Pai, em nome de Jesus. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é. Ou seja, aquele que Cristo é, quem Cristo é, Jesus, quem Jesus é justamente o primogênito, a imagem do Deus que é invisível aos nossos olhos. Ele é. Cristo é. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim: O único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pode ver. A ele seja honra e poder para sempre. Amém. Olha que coisa absurda. O único que é imortal e que habita em luz inacessível. Esse é Cristo. Esse é o Senhor. Esse é o Rei dos Reis. Esse é o Rei da Glória que veio ao mundo para nos trazer o arrependimento. Que veio ao mundo para nos trazer a mudança. Que veio ao mundo para nos trazer vida. Que veio ao mundo para nos trazer o renovo. Que veio ao mundo para nos religar ao Pai. Vamos continuar. Perdoa, gente. Gênesis capítulo 32, versículo 30. Então, denominou Jacó aquele lugar de Peniel, face de Deus. Porquanto, afirmou, vi a Deus face a face. Contudo, minha vida foi poupada. Gente, o homem, ele não pode ver a Deus e ficar vivo. Porque o homem é pecador. Quando Ezequiel viu a Deus, ele falou: Deus, eu vi o Senhor. Ai de mim. Ai de mim, porque eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E a glória do Senhor enchia toda a terra. Ezequiel ficou em pânico. Porque ele sabia que quem visse o Senhor iria morrer. Porque o Senhor é santo, santo, santo. Sua glória enche toda a terra. O Senhor é todo poderoso. A sua santidade é total e absoluta. Então, quando Ezequiel teve esse entendimento de que ele viu o Senhor, ele falou: eu vou morrer. Eu vou morrer, já estou morto já. Mas aí que tá. Deus estava se revelando a Ezequiel de maneira que o reino dele pudesse vir à terra. Se Deus não tivesse revelado a Ezequiel, a gente não ia entender muita coisa a respeito de Deus. Então teve um propósito em Deus ter se revelado daquela maneira a Ezequiel. Mas Deus se revelou a Ezequiel e na frente de Deus tinha diversos anjos, diversos querubins, diversas rodas, para justamente poder meio que ofuscar, entre aspas, a glória de Deus, para que Ezequiel não viesse a morrer. Assim também como Jacó. Jacó lutou com Deus face a face, que na realidade não foi o Deus Todo-Poderoso, foi a figura de Cristo. Jacó lutou com Cristo. Cristo, ele veio à terra não para destruir a terra, mas para salvar a terra. Então assim, por isso que Jacó, ele viu ao Senhor e não morreu. Vamos continuar. E acrescentou, Êxodo capítulo 33, versículo 20 e 23. Não poderás ver minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Ou seja, Deus deixa claro, quem me vê vai morrer. Basicamente é isso. Quem me vê vai morrer. Aí você pergunta, e como é que a gente consegue ver a Jesus? Aí que tá. Porque Jesus nos foi dado. Jesus é o presente dos homens. Jesus é a graça de Deus à humanidade. Jesus é o presente da humanidade. Jesus foi dado à humanidade para que a gente pudesse ver Ele e entender o Pai. Porque a gente não consegue entender o Pai. A gente não consegue, nossa mente não consegue compreender que Deus era, é e há de vir. Nossa mente não consegue entender que Deus, ele sempre foi, Ele é. Nossa mente não consegue entender que ninguém precisou criar a Deus. Mas nossa mente consegue entender que Deus é um filho. E que esse filho foi dado pela vontade de Deus à terra.
Para que todo mundo que crê no Filho de Deus tenha a salvação do Pai, tenha a salvação de Deus. Então por isso que a gente consegue ver a Jesus e não morre. Por isso que os apóstolos viram a Jesus e não morreram. Por isso que os fariseus estavam ali inquirindo, brigando, litigando, disputando com Jesus e não morreram. E estavam vendo a Jesus assim como qualquer um vê outra pessoa e não morreram. Por quê? Porque Jesus nos foi dado com esse propósito. Jesus nos foi dado com esse objetivo. A vontade de Jesus era justamente essa. Nos reconectar, nos ligar, nos levar a Deus. Justamente dessa maneira. E vamos continuar. João capítulo 3, versículo 18. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Gente, não é que nós vamos... não é que nós não estamos condenados ou nós não estamos salvos. Ou nós vamos nos perder. Não. Nós já estamos condenados. Quem veio para esse mundo, quem veio para essa terra, quem está aqui, já está condenado. Porque não creu do nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Agora, quem não crê já está condenado. A condenação é certa. A condenação já foi posta. A condenação já existe. Para quem não crê em Cristo. Mas para quem crê é diferente. Mas para quem não crê, já está certa essa condenação. Então assim, a única saída, a única escapatória dessa condenação é crer em Cristo. Se nós não cremos em Cristo, já era. A condenação já está posta. Colossenses 3, versículo 3 ao 4, diz assim: Pois morrestes e a vossa vida está escondida. Seja bem-vindo, Odin! O pai de Felipe! Seja bem-vindo, meu irmão! Seja bem-vindo! Rapaz, esqueci seu nome agora. Eita! Vou lembrar. Esqueci seu nome, meu irmão. Mas eu gosto muito de você. Forte abraço pra você. Bom falar contigo. Bom te ver, meu irmão. Mas esqueci seu nome agora, rapidinho. Se eu lembrar, eu te falo aqui. Saulo, grande Saulo, meu irmão. Forte abraço pra você. Bom falar contigo, meu irmão. Bom falar contigo. Forte abraço pra você e pra família. Vamos continuar. Então, Colossenses 3, versículo 3 e 4 diz: Pois morreste e a vossa vida está escondida em Cristo. Como o apóstolo Paulo diz. Saulo, nossa, chegou no momento certo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é aquela mudança completa. Valeu, irmão, tamo junto. É aquela mudança completa entre aquela vida que a gente tinha e a vida que Cristo nos deu, que Cristo nos trouxe, que Cristo nos tirou daquilo que a gente era. É justamente essa mudança. E é isso que Cristo está dizendo, que antes nós estávamos condenados, mas a partir do momento que Ele deu sabedoria, as coisas mudaram. E vamos continuar. Provérbios capítulo 8, versículo 25. Por quê? O que me achará a vida e alcançará o favor de Deus. Olha que coisa incrível. Por conta aquele que me achará a vida e alcançará o favor de Deus. Que coisa fantástica, né? Em Salmos e Provérbios, sempre o Senhor fala a respeito da necessidade da sabedoria e do tamanho da sabedoria. E como a sabedoria é tão importante. E é justamente Jesus deixa claro que, lá na frente, que quem achou Ele, achou a vida. Que Ele é a própria vida. E que Ele, por causa dele, nós podemos voltar ao Pai. Então, assim, em Provérbios, escrito há 4.000 anos antes dele, já diz exatamente isso. Porque o que me achará a vida e alcançará o favor de Deus. Também em João, capítulo 10, que a gente vai chegar lá, está escrito assim: E eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que me deu, é maior do que a todos, e ninguém pode arrancá-las das minhas mãos, da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Então, assim, quando a gente consegue ver a Cristo, a gente consegue olhar a Cristo e a gente não é morto,
Porque Cristo foi dado a nós para que justamente ele viesse cumprir essa missão, viesse cumprir esse propósito. Então, Cristo tem esse papel em nossa vida. A gente consegue olhar para ele e ter toda a compreensão de quem ele é, de quem o Senhor é. Vamos continuar. E já estamos acabando também, mas vamos continuar aqui, correndo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. De fato, o salário do pecado é a morte. O homem pecou e por causa do pecado dele, o pecado entrou em toda a humanidade. E nós já estamos condenados. Só Cristo para nos salvar da ira vindoura. E versículo 48, Jesus diz enfaticamente: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ponto. Ele deixa claro quem ele é. E aqui ele está falando justamente dos fariseus, aqueles que estavam ali buscando a ele, aqueles que estavam ali inquirindo ele, que estavam disputando com ele. Ele deixa claro: eu sou o pão da vida. Em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. E, logo após haver dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado a vós. Fazei isso em memória de mim. É por isso que a gente faz a Santa Ceia. Às vezes uma vez por semana, às vezes uma vez por mês, às vezes, sei lá, uma vez a cada 2 meses. Não sei como funciona em todos os lugares, mas é por isso que a gente faz a Santa Ceia. A gente come o corpo de Cristo, o pãozinho e o sucozinho de uva em memória dele. Porque ele falou: fazer isso em memória de mim. Porque ele é o pão da vida. Assim também como diz em João capítulo 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que deverei dar pela vida do mundo é a minha própria carne. E aqui ele deixa claro que ele é o pão da vida. E a carne dele é o próprio pão. Seja bem-vindo, Felipe! Tamo junto, irmão! João capítulo 6, ele diz assim, João capítulo 6, 33, 35, 41, 51, ele diz assim, pois o pão de Deus é o que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Olha que coisa incrível. Ele é o pão da vida. E justamente os profetas falam a respeito dele. E justamente ele mostra que ele é o pão da vida. E justamente o pão da vida é o que dá a vida pelo mundo. Foi o que Cristo fez por nós. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos voltar ao Pai. Tamo junto, irmão. Seu pai entrou agora. Não sei se tá aqui com a gente, mas entrou agora. Vamos falar com você e com ele, velho. Forte abraço para vocês. Versículo 49, já estamos terminando. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Isso é Cristo respondendo aos fariseus. Inclusive em Zacarias capítulo 1, versículo 5 diz: agora, portanto, onde estão os vossos antepassados? E os profetas, porventura, eles vivem para sempre? Justamente, o profeta Zacarias está deixando claro que aqueles que comeram pão no deserto, eles iriam morrer, eles morreram. Mas assim, eles vivem para sempre? Ou seja, a linhagem deles é a linhagem eterna? Não é. Tipo assim, eles viram a ressurreição e a vida que o Senhor falou? Não. Eles viram a vida eterna que foi predito através do Messias? Também não. É justamente uma crítica, digamos assim, a respeito dos fariseus que ainda criam que Cristo não tinha vindo. Vamos continuar. Hebreus capítulo 3, versículo 17 diz assim: e contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? Deus está deixando claro que aqueles que não creram nele, que aqueles que não buscaram, não seguiram, não se renderam a ele, acreditaram nele, se perderam no deserto, lá naqueles 40 anos. Mas ele deixa claro que Jesus é o pão da vida. Não aquele maná que a gente comia uma vez por dia e precisava comer outro dia. Mas o pão da vida é que a gente come uma vez e eternamente nós somos salvos pela graça dele e pela vontade dele. Assim também, vamos continuando aqui, versículo 50.
Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Isso é Jesus que está falando dele mesmo. Aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Ele está deixando claro, está aqui, na frente. Não é mais o maná da antiga aliança. Não é mais as obras da antiga aliança. Não é mais o sangue do bode, do carneiro, que era suficiente para encobrir o pecado. Não. Agora é o sangue da nova e eterna aliança, que é suficiente para não só encobrir o pecado, mas para pagar e perdoar todos os pecados, para que não haja mais condenação nenhuma sobre você. Vamos continuar. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está deixando claro mais uma vez, ele já falou aqui inúmeras vezes. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus está deixando claro, quem comer desse pão, quem comer da minha carne, vai ter vida eternamente. Quem comer desse pão, que eu sou o pão da vida que desceu do céu, eternamente vai ter vida. Porque eu dou a vida ao mundo. Esse é o ministério de Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Esse é o propósito de Cristo. Vamos continuar, já estamos terminando. Versículo 52. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Você vê, Jesus está falando da sabedoria do Senhor, da sabedoria que é eterna, da vida eterna, além dessa vida aqui. Jesus está falando de coisas que há de vir, coisas que estão acontecendo, que já foram preditas, que ele está cumprindo e que vão acontecer. E ainda os fariseus estão olhando ali para a carne, para algo físico, para algo material. Você vê como tá ainda tão difícil deles verem o Senhor. Mas vamos continuar. Pois, e ele continua. Versículo 53. Jesus respondeu a eles: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Jesus está deixando claro, se vocês não comerem e beberem da minha carne e do meu sangue, vocês não vão ter vida. Porque assim, o maná que vocês comeram, ele não foi suficiente para dar a vida eterna para vocês. A lei lá de Moisés, aqueles 613 mandamentos, não fará isso, não fará aquilo, aqueles todos nãos, aqueles 613 nãos, justamente ele só era suficiente para você não se matar, digamos assim, não se machucar tanto nessa vida. Mas isso não vai te dar vida eterna. Ninguém conseguiu se redimir. Seja bem-vindo, Ian! Bora pensar, se Adão, que era santo, que o Espírito do Senhor habitava nele, e o próprio Deus encobria de glória e poder, se Adão não conseguiu se salvar, se Abraão, que era amigo de Deus, não conseguiu se salvar, se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, não conseguiu se salvar, se Salomão, que era o homem que mais sábio que pisou na face dessa terra, não conseguiu se salvar, se o próprio Elias, que foi arrebatado aos céus por Deus, ele não conseguiu se salvar pelas suas obras, imagina eu, imagina você, imagina, sabe, nós não somos nada, nossas obras são falhas, são pequenas, são pecaminosas, nossas obras são más. Só Cristo, sendo o pão da vida, e nós comendo dele, só ele que pode nos salvar. Vamos continuar, versículo 54. Por isso que ele diz, versículo 53, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está deixando claro, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus disse que ia vir. Lá em Gênesis, ele veio. Jesus disse que ia. O Senhor disse que ia trazer o seu filho através de uma virgem, e veio através de uma virgem. Jesus disse que iria ser morto, justamente ser morto pelos próprios judeus, e ele foi morto pelos seus. Jesus disse que iria passar 3 dias morto, Jesus passou 3 dias morto. Jesus disse que iria ressuscitar, Jesus ressuscitou. Jesus disse que iria mandar um outro consolador, ele mandou outro consolador. Jesus disse que iria voltar para nos levar para a gente passar a eternidade com ele. Olha quanta coisa ele já fez. Olha quanta coisa ele já fez. Só cabe a nós hoje aguardarmos a volta dele. Só isso. Porque tudo ele já fez. Tudo ele disse que iria fazer e ele fez.
Tudo ele disse que iria fazer, ele cumpriu. Agora, basta só a gente esperar a vinda dele. E vamos continuar, versículo 54, versículo 55 agora. 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Versículo 56. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E você vê que coisa absurda. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Que coisa fantástica, né? Agora, não é mais assim um Deus de longe, um Deus que só faz parte de um grupo, de uma tribo entre os judeus ali. Não, é um Deus de perto, um Deus, nosso Deus de perto, não de longe. O Deus que o tempo inteiro está conosco, porque Ele é um conosco. Vamos continuar e já estamos terminando, graças a Deus. Versículo 57. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Gente, parece doido, mas é real. Nossa vida começou quando a gente descobriu que nessa vida agora só existe uma saída, que é Cristo. Não existe outra. Claro, a gente pode ter uma vida que a gente olha e vê tanto falha, tanto pecado, tanta coisa ruim. Mas Cristo é a nossa única saída. E Cristo não fala assim: olha, se arrume, se transforme, mude, seja bem-vindo do arte, em nome de Jesus. Ele não fala assim: olha, mude, se transforme, seja diferente para você vir até mim, para você me seguir. Não, ele fala assim: olha, me segue, velho, vem como você tá. Segue como você tá, me segue como você tá. E aí que tá. No caminho ele vai nos guiando, no caminho ele vai nos transformando, no caminho ele vai mudando quem somos, vai nos aperfeiçoando. Justamente a caminhada com Cristo é essa. Ele fala: aquele que não negar a si mesmo, não tomar sua cruz e não me seguir, não é digno de mim. Ou seja, nós temos coisas que vamos ter que negar por causa dele, claro. Mas o mais importante é a gente seguir a ele, porque é pela força dele, não é pela nossa força. A gente não tem capacidade. Nossos atos mais fantásticos que a gente não consegue ser tão bom quanto ele, ou melhor, ser metade do que ele é. Então, assim, é pela força dele que ele vai nos transformando. Apesar, como o apóstolo Paulo fala, apesar da nossa glória externa ela ser cada vez mais destruída, nosso homem interior, nossa mente, nossa consciência, ela vai se renovando de glória em glória através do Espírito Santo e da palavra do Senhor. Então, assim, nós vamos nos aperfeiçoando. Ele vai nos aperfeiçoando. Então, é isso que Jesus fala: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Vamos continuar. Versículo 57, já estamos terminando. Da mesma forma, não, isso aqui a gente já leu. Da mesma forma como o Pai vive em mim e me enviou, e eu vivo por causa dele. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus, ele está mostrando justamente a vida eterna nele. A única vida eterna dele. Que não há outra forma, não há outra saída, não há outro caminho. Mas quem comer da carne dele, do sangue dele, está garantido. Porque ele garantiu. Vamos continuar. Versículo 59 e o último versículo. Ele disse isto enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Você vê que coisa incrível, né? Cristo, ele sempre estava ali no meio dos judeus, ensinando, mostrando o reino, trazendo o reino à terra para todos, sem distinção, independente de quem fosse. Porque os filhos do Senhor não são aqueles que estão, os filhos de Abraão, no caso, mas são aqueles que buscam o Senhor em espírito e verdade. Então, assim, a gente chegou até aqui, graças a Deus a gente terminou. Agradeço em nome de Jesus a todos que passaram aqui, a todos que estão aqui. E que Deus possa abençoar a nossa vida muitíssimo, em nome de Jesus. Eu não sei qual vai ser o próximo versículo aqui, mas eu sei que ainda tem muito mais história. Jesus ainda tem muita coisa para fazer. Então, se você gostou, está acompanhando, primeira vez aqui, se inscreve aqui. Se inscreve ou segue no Insta. E tendo qualquer dificuldade, tendo qualquer coisa assim, pode chamar no Insta. Eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo todo mundo. E é isso, meu povo. Obrigado a todos. Em nome de Jesus. Forte abraço para vocês.
Não dá pra eu saber ao certo quem tá online agora. Mas muito obrigado a todo mundo que tá. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês grandemente. Let's bora que Deus é bom, que importa. E é isso aí. E é isso. É isso. Se inscrevam. E manda esse vídeo aqui, esse curto vídeo aqui, pra primeira pessoa que chega na sua cabeça. Porque assim, querendo ou não, a gente vai estar, de alguma maneira, contribuindo com o Evangelho, trazendo o reino dos céus à terra. Então, se lembrar de qualquer pessoa aí, pode mandar, que com certeza vai chegar em uma hora boa. É isso, meu povo. Qualquer coisa pode chamar aqui no Insta, @EduardoFXX. E é isso aí. Let's bora que Deus é bom, é que importa. Forte abraço, meu povo, e é isso aí.